E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou fazer você associar o tema da aula de hoje a uma das grandes produções de Hollywood. Você já assistiu algum filme dos X-Men? Você gostaria de ser, por exemplo, o Wolverine, que apresenta garras saindo da mão e tendo, por exemplo, poder de regeneração de todos os tecidos do corpo? Você gostaria de ser a Tempestade para estar controlando, por exemplo, as forças da natureza? Ou você gostaria de ser o Magneto para controlar o metal? Ou ainda, o Professor Xavier, lendo as mentes de todas as pessoas? Nossa, são inúmeras as possibilidades. Mas saiba que você também é um mutante, só que sem alguns poderes que são vistos na televisão. Se você assistiu algum filme do X-Men, já deve ter ouvido uma parte do filme que é assim, olha. Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Este processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente. Legal, não é? Tá conhecendo essa voz? Pois bem, então na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre essas mutações e a pergunta que nós vamos responder nesse vídeo é a seguinte: as mutações, elas sempre são benéficas? Primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o significado de mutação. A palavra mutação é uma palavra que significa alteração do nosso genoma, alteração do nosso material genético. E nem sempre essas alterações do nosso DNA, elas são benéficas. Algumas mutações, como a do professor Xavier no início desse vídeo, elas realmente foram responsáveis pelo aumento da biodiversidade e, sem dúvida nenhuma, teve um papel definitivo na organização da vida no nosso planeta. No entanto, muitas mutações podem acontecer tanto de forma natural como também de forma induzida. De forma natural, aos poucos, ela vai fazendo com que um determinado grupo de indivíduos, ao longo de sua sobrevivência, possa apresentar algumas características que sejam mais adaptadas a um determinado ambiente. No entanto, algumas dessas mutações podem não ser tão vantajosas assim, e isso pode causar um efeito bastante negativo na sobrevivência dessa espécie. Além disso, existe uma série de fatores que podem ocasionar mutação, como a radiação ultravioleta, por exemplo. Pode alterar o genoma das nossas células. Já se perguntou, por exemplo, como é que uma célula se transforma em uma célula cancerígena? Se você for dar uma lida sobre isso, você vai encontrar informações acerca desse processo. Antes de dar continuidade no vídeo, é importante que você tenha em mente o significado de algumas palavras que são sempre utilizadas quando a gente está falando sobre mutações. Uma delas é genoma. O que eu quero dizer quando falo genoma? Genoma são todas as nossas informações genéticas que foram passadas pelo nosso pai e também pela nossa mãe. Quando esses indivíduos, eles produziram seus gametas, eles doaram 50% das características que eles apresentaram. Quando o espermatozoide e o óvulo eles se uniram, então eles deram origem a uma célula ovo ou zigoto, e essa célula ovo ou zigoto foi responsável pela formação de todas as nossas características até aqui. Isso porque ela é portadora do genoma. Na célula, o genoma ele está localizado dentro do núcleo de uma célula eucariótica. Esse genoma ele é constituído por uma grande quantidade de cromossomos. De espécie para espécie, esse número varia, mas na espécie humana, homens e mulheres sempre apresentam 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. E esses cromossomos eles podem ser classificados em dois tipos. Eles são chamados de cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Os cromossomos autossômicos, ao todo, são 22 pares ou 44 cromossomos, enquanto que os cromossomos sexuais são apenas um único par, ou 2 cromossomos, sendo que no sexo masculino, esses cromossomos eles são do tipo XY, enquanto que no sexo feminino, esse cromossomo é do tipo XX. Observe que esses cromossomos apresentam regiões em toda a sua extensão. Essas regiões podem ter a informação para produzir uma determinada proteína. E então essa parte do cromossomo que determina ou que guarda informações específicas para produzir uma proteína, nós chamamos de gene. Então existem genes, olha, para muitas coisas do nosso corpo. Para a cor do cabelo, para a cor dos olhos, para a nossa predisposição a engordar, para a nossa altura, para a cor dos olhos, para a cor do cabelo e dentre outras características. De que é constituído o gene? O gene é constituído de DNA.
E o DNA ele vai ser constituído por bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas elas estão também conectadas a outras moléculas, como moléculas de açúcares e também de grupo fosfato, formando uma unidade que nós chamamos de nucleotídeo. Mas a sequência ou a informação para a nossa vida é dada apenas por um conjunto de 4 letrinhas, A, T, G e C. Essas letrinhas elas contêm informações que podem codificar para a formação de uma determinada proteína através da transcrição de uma molécula que nós conhecemos como o RNA mensageiro. Então, RNA, DNA, base nitrogenada, gene, cromossomo e genoma são conceitos importantes que estão altamente relacionados para o que nós conhecemos como mutações. Em poucas linhas, a gente pode dizer que uma mutação é uma alteração nas bases nitrogenadas do DNA. No slide, você está vendo que as mutações elas são a fonte da variabilidade genética, que é o que permite que nós sejamos diferentes um do outro. Você já percebeu que o colega da sua sala é menor ou maior que você? Já observou que a cor dos olhos do seu pai pode não ser idêntica à sua, mas um pouco semelhante? E se você for comparar com seus avós? Qual a cor do cabelo da sua avó? Qual a cor do cabelo do seu avô? E a cor do seu cabelo? Tudo isso é variabilidade genética. E então a gente diz que as mutações ela é como se fosse a matéria-prima para a evolução. E o professor Xavier, no início do vídeo, não estava errado quando ele falou essa questão. Sem as mutações, por exemplo, os organismos não conseguiriam se adaptar a diversos tipos de ambiente. Em relação à classificação das mutações, elas podem ser conceituadas como mutações gênicas, onde acontecem alterações na troca de bases nitrogenadas, a deleção ou até mesmo a inserção de uma base nitrogenada também pode acontecer. Isso pode resultar numa formação de uma proteína alterada. E as mutações elas podem também ser cromossômicas. Nesse caso, essas alterações podem levar a um aumento ou a diminuição do número de cromossomos de uma espécie, ou até mesmo em uma alteração na estrutura do cromossomo que pertence a um ser vivo. As mutações cromossômicas, nesse sentido, elas podem ser classificadas como numéricas, em que o número de cromossomos ele vai ser alterado. Na espécie humana, por exemplo, o número normal é de 46, mas o indivíduo ele pode sair com 47 cromossomos, com 45 cromossomos, com 48 cromossomos. Então essas mutações já chamamos de numéricas. Para simbolizar essa questão, eu coloquei aqui uma menina com síndrome de Down, que apresenta 47 cromossomos. Além disso, essas mutações podem ser estruturais, ou seja, então nesse sentido o indivíduo vai ter 46 cromossomos, mas pela alteração estrutural desse cromossomo, ele pode apresentar uma síndrome, como é o caso, por exemplo, da síndrome miado de gato. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre as mutações numéricas e como que a gente consegue identificá-la observando o cariótipo. Vamos começar pela síndrome de Down. A síndrome de Down é a mais frequente de todas as síndromes que podem acontecer na espécie humana. Os indivíduos que apresentam a síndrome têm em suas células 47 cromossomos e pode ocorrer tanto no sexo masculino como também no sexo feminino. E o cariótipo das pessoas portadoras da síndrome é 47XY mais 21, sendo alteração, portanto, num par 21, se for do sexo masculino, e se for do sexo feminino será 47XX mais 21. No cariótipo, como é que a gente observa esse tipo de alteração? Observe que o par sexual indica que essa pessoa é do sexo masculino, porque ele apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y menor, mas observe que apresenta uma trissomia, ou seja, 3 cromossomos num par que seria o par 21. Então, nesse caso, eu não vou ter 2 cromossomos, eu vou ter 3 cromossomos. Portanto, será um menino com síndrome de Down. Nesse outro cariótipo aqui embaixo, a gente consegue observar uma pessoa do sexo feminino, observe 2 cromossomos X, e observe também a trissomia no 21, e, portanto, uma mulher com síndrome de Down. Além da síndrome de Down, que é uma alteração nos cromossomos autossômicos, eu trouxe aqui uma outra síndrome autossômica, que é a síndrome de Patau. Essa síndrome acontece devido a uma trissomia do cromossomo 13. Então, observe que eu tenho 3 cromossomos aqui, ao invés de 2, e nesse caso a gente está conseguindo observar uma menina com síndrome de Patau. Uma outra alteração é a síndrome de Edwards, em que os indivíduos apresentam uma trissomia
no cromossomo 18. Portanto, também apresentam 47 cromossomos, como os indivíduos da síndrome de Patton e da síndrome de Down. Nesse caso, na síndrome de Edwards, a alteração é no cromossomo 18. Nesse caso, a gente está vendo uma menina com síndrome de Edwards. Além dessas síndromes autossômicas, existem síndromes que nós conhecemos como sexuais, ou seja, aquelas síndromes que podem acontecer apenas no sexo masculino ou no sexo feminino. E algumas dessas síndromes eu trouxe aqui. Na verdade, só trouxe duas, que é a síndrome de Klinefelter. Observe que os indivíduos eles apresentam um cromossomo sexual X a mais, no que seria o par sexual. Os homens apresentam um cromossomo X e um cromossomo Y, e nesse caso você está observando mais um cromossomo X a mais. A presença desse cromossomo sexual feminino a mais faz com que o homem apresente algumas características sexuais femininas. E nas mulheres pode acontecer uma outra síndrome sexual, que nós conhecemos como síndrome de Turner. Nesse caso, da síndrome de Turner, de todas que eu apresentei aqui, eu não vou ter a mais um cromossomo. Eu vou ter a diminuição de um cromossomo e é um cromossomo sexual. Nesse caso, as pessoas que sofrem dessa síndrome apresentam 45 cromossomos e é do tipo X0. O que isso significa? É que no par sexual eu não vou ter um outro cromossomo X, porque as mulheres normais elas são XX. Nesse caso, essas mulheres apresentam um cromossomo X e a ausência do outro cromossomo. E, portanto, é como se o corpo delas não conseguisse se desenvolver as características sexuais secundárias. Bom, pessoal, na aula de hoje você conheceu um pouquinho sobre as mutações e os tipos de síndromes. Na próxima aula dessa sessão, você vai conhecer um pouco mais sobre todas essas síndromes que a gente discutiu. Se você gostou, não deixe de dar seu like ou até mesmo deixar seu comentário no vídeo. Melhora bastante e deixa a gente feliz por estar participando da formação de vocês. Beleza? Até mais, pessoal!